Bom dia. A gente vai começar hoje um capítulo de Alahá, que fala sobre um trecho da reza que é o Tachanun. Tachanun são as súplicas, as confissões, aquele momento que a gente bate no coração, não é só no Yom Kippur, mas todo dia de manhã, na maioria dos lugares também à tarde, a gente faz o Tachanun. Então, explicar um pouco como que a gente faz o Tachanun, por quê, e algumas alahot a respeito. Então, está escrito que depois da Amidah, que é o tema principal da reza, a gente deve se confessar. Você pecou tanto assim? Você roubou lá, você fala, eu roubei, menti. Acabei de acordar, não deu nem tempo de fazer tudo isso aí. Tá certo? Genérico. Genérico. Plural. Então a gente fala, nós roubamos. Tá? Então você está me culpando. Já que você não roubou, você culpa a mim, é isso? Bate no coração e fala, meu amigo roubou. Nós roubamos. Eu não roubei. Tá certo? Então é claro que, muito além do que está escrito literalmente lá, tem um sentido muito mais amplo. Por exemplo, quando você fala nós roubamos, roubar, além de você pode dizer, pode ser uma coisa mais sutil, roubar tempo de uma pessoa, mas qualquer momento da nossa vida que a gente não está dedicando 100% para o motivo pela qual fomos criados, estamos roubando. Deus deu para a gente a alma, e eu não estou fazendo bom uso dela. Então Deus fala, olha, eu te paguei, e você não tá me entregando. Então esse é um roubo de maneira muito sutil. E todas aquelas partes da Hanun têm o sentido literal, mas têm um sentido muito mais amplo. Então, há uns 2 anos atrás, eu acho que eu dei vários shurim, cada dia pegava 1 ou 2 itens deles, explicando como que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. A mesma coisa, você rouba, o que quer dizer roubar? Deus te deu para você poder estar vivo, te deu a tua vida, te deu as tuas posses, e você, ao invés de usar da melhor maneira possível, você acabou gastando de maneira dispensável. Então você está roubando daquilo que Hashem deu para você. Então esse tipo de erro é mais comum da gente fazer a cada instante, talvez, a cada dia, e vale a pena a gente meditar. Então, esse Tachanun, a maneira correta da gente fazer, então logo termina a repetição da Amidah, tem aquele trecho que você fala do Keino, Velokei Avoteinu, você declara a Deus, não vou dizer que eu sou tzadik, eu não vou falar que eu sou tzadik, que eu sou justo, Avalanachnu Bavoteinu Hatanu, a gente pecou. E aí você começa a fazer a confissão já descrita lá no Sidur, então não precisa ter vergonha de falar em voz alta, eu roubei, está lá escrito, está ali no Sidur. E depois disso a gente senta e faz uma confissão sentado, e a gente costuma cobrir a nossa face com a mão, com o braço, depois eu vou explicar exatamente como, e a gente faz isso sentado, e quando é segunda ou quinta, como hoje, por exemplo, o Tachanun ele é mais comprido, quando é os outros dias da semana, tirando o Shabat, o Tachanun ele é um pouco mais curto, e a gente faz um trechinho do Avinu Malkeinu, e depois Vanachnu Lonedah, a gente se levanta, e a gente conclui esse Tachanun. É um trecho da reza. Vocês já devem ter percebido, quando são dias especiais, por exemplo, Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, Hol HaMoed, que a gente vai falar daqui a pouco, quando tem um Brit Milá na sinagoga, quando tem um noivo na sinagoga, tem algum motivo de alegria, então você omite esse Tachanun. Ok? Uma dúvida? Tudo certo. Ok. Então, vamos tentar explorar um pouquinho a primeira parte filosófica desse Tachanun. Então, uma vez eu estava assistindo um videozinho desses do Discovery Channel, e estava mostrando a vida dos macacos. Você vê os macacos, realmente, a gente se enxerga neles bastante, bem parecidos. E lá tinha uma cena que me marcou, e foi quando os macaquinhos, quando chega ao final do dia, eles tentam escalar uma montanha, bem íngreme, para que os predadores à noite não venham e pegam eles. Então eles estão lá se matando para conseguir escalar. Só que essa pedra, ela é extremamente lisa, e eles têm que tentar conseguir, com as unhas, conseguir escalar. E aí, numa dessas, um dos macaquinhos não tinha habilidade, força suficiente, ele caiu e morreu. E aí você vê os outros fazendo a cerimônia do enterro dele. Não era Tachanun, mas você vê realmente eles se abraçando e se lamentando, é uma coisa que a gente fala, poxa, imaginei que um macaquinho tinha todo esse sentimento. Né? Então, se a gente for pensar, será que acontece a mesma coisa entre as formigas? Provavelmente não. Né? O macaco é um animal um pouco mais
desenvolvido, digamos assim. Então, o que acontece? Entre as flores, você acha que acontece uma coisa assim? Pode ser que aconteça, mas não nessa magnitude. Então, quanto mais complexo... Folha tem sentimento. Minha avó também conversava com as folhas, eu nunca entendi. E volta, parece que elas são mais tristes. Se você não rega quando viaja, elas voltam, você volta, elas estão mais tristes. Mesmo rega, você viaja, deixa as flores em casa sem regar, elas voltam ou estão tristes ou mortas. Mas não tem nada a ver com a parte emocional. Bom, então quanto mais complexo o ser vivo, maior é o seu sentimento. Então, o macaco, que ele consegue se comunicar melhor, pelo menos a gente consegue enxergar melhor esse contato que ele tem com os filhos. Então, nós, seres humanos, qual que é o nosso contato com nossos filhos? É muito maior. O amor, o sentimento, Deus nos livre a falta, é muito maior. Agora, vamos imaginar como que Hashem, que é o único ser, o mais completo possível, o infinito, o contato que ele tem conosco. Então, infinitamente maior. Muito maior do que a diferença nossa para a formiga, do contato que elas têm entre si, de amor, de carinho, de falta, é o carinho e amor que a Hashem tem por nós. Infinitamente maior. Só que a gente não enxerga. Então, 2 noites atrás, eu estava tentando colocar um dos meus filhos para dormir, menores. E aí, obviamente, fazendo bagunça. Hora de dormir, é hora da bagunça. Fez bagunça, bagunça, depois se acalmar. Aí ela vira e fala, desculpa, papai. O que acontece naquela hora? Nosso coração. Amolece. O coração derrete, né, amolece? Eu sei que daqui 10 segundos vai voltar a fazer bagunça. Amanhã vai fazer bagunça de novo. Mas naquela hora, o que ela está dizendo? Está dizendo, olha, você é meu pai, eu gosto de você. Independente do que eu fiz, do que eu vou fazer, o nosso contato é muito além. A gente se derrete. Imagina quanto o coração de Hashem, infinitamente maior, se derrete quando o Yehudi simplesmente chega e fala, Hashem, desculpa. Desculpa. Ah, talvez vai passar 3 minutos, você vai voltar a fazer igual. Espero que não, espero que seja sincero, que eu sei que você gosta de mim, você quer realmente cada vez fazer melhor, mas o contato que a gente tem com a Hashem é infinitamente maior. Você vira e fala, desculpa, eu sei que foi uma coisa mais, queria agradar o papai, mas aquilo mexe com a gente. Imagina com a Hashem quando a gente faz o Tachanun. Então, primeira coisa, não levar isso como se fosse uma coisa, beleza, tá dentro do texto, Tachanun, será que Deus realmente perdoa? Eu fiz de manhã, fiz à tarde, deve estar cheio de mim, ficar falando todo dia as mesmas palavras? Não. Imagina quanto mais se a gente se derrete com uma palavra dos nossos filhos, apesar que a gente sabe que não é com toda sinceridade absoluta que agora vai ser um anjo, etc. Então imagina como que é para Hashem cada tefilá, cada palavra que a gente faz. Então ficou gravado na minha mente quando teve esse episódio, realmente para Hashem é muito mais. Então, não é apenas uma questão técnica. Quando chega num dia como o Shabat, a gente não bate no coração. Será que você não peca no Shabat? Fala a verdade. Pode acontecer. Então, por que num Shabat, no Yom Tov, ou mesmo um dia não tão grande quanto o Shabat, seja Tu B'Shvat, seja Lag BaOmer, seja Pesach Sheni, seja Purim Katan, Shushan Purim, todos esses dias você não fala Tachanun. Uma lista inteira, o mês inteiro de Nissan, o mês inteiro de Tishrei, na verdade, depois do Yom Kippur até o final de Tishrei, vários dias que não faz, não precisa, você não peca nesses dias? Por que a gente não faz Tachanun? É porque diminui a alegria. Então, o Tachanun diminui a alegria, mas se eu preciso pedir perdão, preciso pedir perdão. São dias alegres, mas por que não cabe a súplica num dia alegre? Pelo contrário, vai subir melhor a minha súplica. Eu vou pedir perdão num dia que a coisa vai bem. Então, fazendo de novo um paralelo com nós e nossos filhos, uma vez eu ouvi uma dica, né, de grandes educadores, eles falam o seguinte, a cada tanto você tem que pegar um dos seus filhos e dar atenção não dividida com qualquer outro filho ou pessoa, celular, e você dá para ele quality time, né, tempo de qualidade. E nessa hora, a tendência nossa é falar, bom, já que só eu e ele, deixa eu aproveitar e começar a falar para ele, olha, teu comportamento aquele dia não foi grande coisa. O professor me ligou 2 meses atrás, não te falei até agora. Não faça isso. Esse é o momento de puro amor e conexão. Não começa agora a trazer o Yom Kippur. Hoje não é Yom Kippur. Hoje é para você, literalmente, desenvolver o seu amor, o seu carinho puramente. Os problemas se resolvem outra hora.
Então, Shabbat e Yom Tov é isso. Hashem fala para a gente, hoje é um dia de proximidade. Não, mas esquece, agora não é a hora. Estamos indo para o casamento. Ah, agora não é a hora. Agora é a hora de festejar. Agora não é hora de falar disso. Ah, mas eu errei. Esquece, agora esquece. Agora não é a hora. Estamos acima, estamos muito além disso. Então, o Shabbat, Yom Tov, um dia especial, não é que a gente deixa de fazer o Tachanun e a gente perde o Tachanun. O próprio Shabbat já, sabe o quê? Deixa de lado, não importa. Inclusive, o Shabbat, as letras da palavra Shabbat é Tashev, que é chuva. O próprio Shabbat já faz para você a chuva. Então, são dias mais elevados. Fala. E tem uma história no Talmud de dois raham, que um estava meio triste com o outro, aí a esposa pediu que ele não fizesse tahanun nesse dia. Aí quando ela foi ver, ele já estava inclinando, logo que ele levantou, o outro raham morreu. Então, eu vi uma história no Talmud. Era esse tipo Pode ser? de Me manda não estou lembrado, mas pode ser. Se você deu, deve estar. eu queria Valeria a pena saber analisar e conseguir entender o... o que significa. Tá, tá bom? Me manda depois, a gente linedra tudo. Ok, então vamos lá, algumas alachot. Agora que a gente explicou um pouquinho qual que é o conceito da Tachanun, o conceito de não falar o Tachanun eventualmente, mas no dia a dia a gente fala Tachanun. Boa pergunta. Na Midá tem, de certa forma, o Boa. Slachlano, ele é... Na Amidá já tem o Tachanun, só que ele não é detalhado. Então a gente fala Slachlano Kiratano, desculpe. Então aquele cara que manda aquela WhatsApp na véspera de Yom Kippur, repassado, né? Se é que eu alguma vez durante o ano te ofendi, peço desculpa por tudo, não sei o que, aí você repassa para ele a resposta que o outro repassou, tá tudo perdoado, né? Então, claro que na vida é mais forte, mas não é uma coisa detalhada, é uma coisa que você pede geral. A verdadeira desculpa é quando você fala, olha, eu sei onde eu errei, tá aqui o meu erro, tá aqui o detalhe, etc. Você entra no detalhe da coisa. Assim como no elogio, você fala, você tá maravilhosa, você tá linda hoje. Não, você fala, olha, teu brinco, você mudou. Ah, você percebeu? Eu já troquei faz 3 meses, você não percebeu? É? Aconteceu com você, não? Não. Certo? Então, você entrar no detalhe é muito mais... Hoje ainda não. Certo? Então, você entrar no detalhe é muito mais, realmente mostra um carinho muito mais próximo. Então, assim também, quando você quer se desculpar, você realmente assumindo o detalhe, aquilo que você eventualmente errou. Então, é mais um detalhamento daquilo que está na Midá. No Betamigdash você tinha o último Corban, que era para o povo dormir sempre, para Israel dormir sem pecado. Sim, sim. Então o Tahanun só passou a existir depois da destruição do segundo templo? Não, o Tahanun ele sempre existiu, porque o Yom Kippur seria o grande Tahanun, o grande dia do Tahanun. Então o texto do Tahanun ele começou no início do segundo templo, mas o conceito do Tahanun sempre existiu. Inclusive, para a pessoa trazer um sacrifício lá no Beit HaMikdash, não adiantava ele trazer o sacrifício e não se desculpar perante Deus. Ou se desculpar e pagar a conta para quem estava devendo. Se ele prejudicou alguém e ele precisava eventualmente trazer um sacrifício, não adianta só trazer o sacrifício. Isso era considerado até idolatria. Deus fala, não quero o teu sacrifício, não é suborno, não quero que você mude suas atitudes e se arrependa pelo que você fez. Certo? Então isso já é da Torá. O texto oficial, ele foi instituído pelos 120 sábios da grande assembleia, Sheikh Nestag lá no início do segundo tempo. Ok, então depois da Midá, a gente faz o Tahanun, e depois aquilo que se chama Nefilat Apaim. Nefilat significa cair sobre a sua face, que é aquela posição que a gente faz assim. Isso, os Ashkenazim, os Sefaradim não fazem isso, não tem esse Nefilat Apaim, certo? E não se deve conversar entre a Amidá e o Tahanun, ou seja, você tem que tentar emendar aquela tefilá que você fez, apesar que você já falou Slachlano, emendar ela com o Tahanun e não interromper. Em Shacharit, logo após então da Amidá, a gente faz Eloqueno, Eloqueno, Avoteno, a gente bate levemente com o punho direito cerrado perto do coração, não precisa ser tão forte, é só simbolicamente. Por que no coração? Porque normalmente nossos erros vêm através das emoções. A gente acabou agindo pela emoção e não pela razão. Então a gente bate no coração, tentando lembrar para que a gente na próxima, pelo menos, consiga se conter um pouco mais. E a gente fala, cada vez que a gente faz alusão a um tipo de pecado, ou a palavra ratano, que significa pecamos, a gente bate. Se quiser, depois eu posso mostrar quais palavras exatamente a gente bate. Esse Tahanun, ele segue mais ou menos uma ordem do Aleph Beit, então, Hasham, do Bagad, do Gazal, no Aleph Beit Gimel, até Titano, que é o Taf, certo? Então, em cada uma dessas palavras, você vai batendo. Tem um pontinho para separar cada uma dessas
palavras, aí você sabe que nessas palavras você bate no coração. E depois tem um trecho que a gente fala apenas quando a gente está com o Minyan, que é o Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Vechanun. Que esses são, na verdade, os 13 atributos de misericórdia, que você falar a ele, você precisa estar condicionado. Então, você não pode soltar um canhão para matar um mosquito. Você solta o canhão quando você está dentro de um lugar onde vai poder, a explosão vai conseguir aguentar e etc. Então, é um canhão. Para você poder usar essa arma, você precisa estar com o minyan. Sozinho, se você não vai estar proporcional, você não tem a força adequada para poder usar essa frase. Qual que é essa frase? Essa frase, na verdade, Hashem compartilhou esse segredo máximo com Moshe Rabbeinu. Depois que Moshe Rabbeinu pediu desculpa, perdão, várias vezes pelo pecado do bezerro de ouro. E Hashem, aos poucos, foi, vamos usar o termo, amolecendo. E amoleceu tanto que Moshe Rabbeinu falou, opa, tá, o negócio tá bom agora, aproveitar. E aí Hashem falou para ele, vou te contar um segredo. Que mesmo quando todas as suas fichas terminarem, quais são as nossas últimas cartadas? É a gente usar não o meu mérito, mas o mérito dos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Esses são imbatíveis, mas mesmo assim, pode ser que eu já dei essa cartada, já gastei ela. Deus falou, quando você der todas as tuas cartadas, usar todas as tuas fichas, tem uma frase que eu sempre vou aceitar. E a frase é a seguinte, tá? A Torá fala pra gente, vai avor, Hashem apaná, vai ikra, Deus passou na sua face e chamou. Moshe Rabbeinu estava escondido nessa hora dentro de uma pequena caverna que Hashem fez para ele, porque aí ia ser uma coisa muito forte. E ele falou Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Vechanun, a frase que a gente invoca os 3 atributos de misericórdia, e a gente fala ela, quem lembra, no Yom Kippur, dezenas de vezes, e também na Selichot, nos dias anteriores, Rosh Hashanah e Yom Kippur, que essa frase realmente é imbatível, é quando a gente desperta, e Hashem mesmo contou para a gente desperta essa misericórdia máxima de Hashem, independente dos méritos que a gente tem. Só para complementar, se a gente está fazendo tefilá e achid em minyan, também não se faz se você está em outra parte da Eva. Ou você para e... Então, se você tá atrasado na reza, você está fazendo depois, tem uma dica, que é você aprender a cantar ela como se canta na Torá. Quem lê na Torá, ele lê com uma entonação especial. E se você quer falar essa frase, mesmo estando sem minyan, ou se você está com minyan, mas você está atrasado, o ideal é você fazer ela cantado conforme está na Torá. Por quê? Porque, não tenho a força agora de rezar sozinho, mas fica como se fosse que eu estou lendo na Torá. Versículo da Torá, não tem problema. Então, você cantando com a entonação da Torá, então você, digamos assim, você resolve esse problema, e aí você pode fazer esse Hashem, Hashem. O ideal sozinho não fazer, pode até fazer, mas pelo menos quando você está com o minyan, você está atrasado, você faz ele cantado. Então quem quiser, eu posso depois gravar. Que a gente não ficou. Todo mundo faz aquela. Não é a música que a gente canta, não. É uma música parecida com a Torá. Vai avor, Hashem apaná veikra. Hashem, Hashem, kel rachum vechanun, erech apayim rav chesed behemet, notzer chesed alafim, nose avon, vafesha vechata, venake. Depois eu gravo e você faz o videozinho. No meio do Tahanun, se você está atrasado, pode falar amém, vai abençoar. Sim, no meio do Tahanun você pode responder Baruch Hu Baruch Shmo, amém, vai abençoar. Não é um trecho inseparável, como é lá a Midá, o Shema, ou mesmo de Baruch Shamar. Depois da Midá, qualquer hora que você escuta uma brachá, Baruch Hu Baruch Shmo, você pode falar amém, Nagdishah, vai abençoar. Trechos que você precisa acompanhar com o Hazan, você pode parar e responder. É só no trecho entre... Você só não pode falar nada entre o trecho do fim da Midá para o começo do Tahanun. Sim, mas mesmo... Sim, você não deve interromper entre a Midá e o Tahanun com conversa desnecessária. Em geral, a sinagoga não deve fazer conversa. Em geral, quando você está com o tefilim, não deve conversar. Em geral, quando você está durante a reza, não deve conversar. Mas tem aqui um conceito de você conectar final da Amidá e logo o Tahanun. Ok? Agora, essa posição que a gente faz, qual é o motivo dessa posição que a gente faz? Então, um dos motivos é mostrar uma submissão completa para Hashem. Outra é uma súplica, a maneira de você suplicar. Por que os sefaradim não fazem, você sabe? Você está aqui de representante hoje. Embaixador. Tem um aqui também. Tem? Você também. Vai lá. Eu não sei. Não sabe. Essa posição seria considerada como se fosse um mini ajoelhar. E qual é a regra para a gente ajoelhar?
Se pode ajoelhar no Yom Kippur, por que a gente não ajoelha todo dia? Lembrando, ajoelhar é judaico. A origem é judaica. Depois foi usado para idolatria também. Os dois joelhos. Hã? Quando? Ah, sim, mas dobrar os joelhos, ajoelhar com os joelhos no chão, literalmente. E a face no chão. Por que só no Yom Kippur? Ou seja, é algo muito forte, o exemplo do canhão que eu falei antes, você precisa estar condicionado para isso. Então, o que acontece? Primeiro, o lugar onde se ajoelhava sempre era no Beit HaMikdash. Você tinha o lugar apropriado, onde você tinha a revelação máxima de Deus, você se ajoelhava. Em alguns momentos, pelo menos. Fora do Beit HaMikdash, a gente não pode se ajoelhar. Obviamente, estamos falando de ajoelhar para Deus. Deus nos livre de pensar em ajoelhar para qualquer outra coisa. Mas a gente pode se ajoelhar para Deus. Primeira condição, que não seja em pedra. Agora, mesmo em chãos que não são de pedra, tem aqueles que rigoram de colocar uma toalha, um pano, um papel toalha, para não encostar diretamente no chão, para não parecer aquilo que se fazia literalmente no Beit HaMikdash. E por que só no Rosh Hashanah e no Yom Kippur? Porque é algo muito forte. Está escrito que se a pessoa não se garante, eu não tenho certeza que Deus vai me atender imediatamente. A comparação é como Deus atendeu Yoshua, que ele se prostrou em algum momento, então eu não posso me prostrar. Ou seja, eu dei uma cartada muito forte, talvez não era o momento. Então, por isso, eu não posso me ajoelhar, tá? Precisa ser ou no Beit HaMikdash, ou nesses únicos dias do ano que a gente sabe que a gente está num momento muito especial, onde a gente vai ser atendido. O que é, então, cobrir a cabeça dessa maneira? É tipo, não é literalmente, você está sentado, você está assim, inclusive o melhor é você não encostar o braço na testa, ou você usa o talit, ou você mantém uma certa distância, não encostar literalmente. Com o talit pode. Então, você está usando uma posição que ela é muito forte, digamos assim, ela lembra, pelo menos, faz alusão a algo muito forte. Então, os sefaradim são da opinião que não vamos nem arriscar. E os Ashkenazim fazem tomando esses cuidados. Não estou literalmente me ajoelhando, não estou no chão, etc. Mas, ainda assim, tomar esse cuidado apenas quando tem um Sefer Torah. Se faz isso quando tem um Sefer Torah. Por quê? Qual que é a lógica? Bom, se ajoelhar no Yom Kippur, se é no Beit HaMikdash, eu preciso estar num lugar condicionado, sagrado para isso. Então, para eu poder fazer essa posição, tem que ser um lugar que tem a Torá. Ou um quartinho adjacente, adendo à sinagoga, às vezes tem algum quartinho, tudo bem, lá você está ligado ainda com a Torá, não tem problema. Então, essas são as condições para você poder fazer essa posição. O Tarrano maior, ele é segundo o então, por causa da leitura de Torá, que a leitura não faz. Eu já li um outro motivo, antes de eu falar, eu vou confirmar na próxima fala. Acho que não tem a ver com a Torá necessariamente. Então a gente toma esses cuidados só para constar que tem opiniões que falam que mesmo quando não tem uma Torá, você pode fazer. Mas a opinião mais clássica é de que só quando você tem uma Torá. Então, explica melhor essa ideia para você fazer o Tachanun dessa maneira. Você está usando uma ferramenta, digamos assim, mais potente, então você tem que estar nas condições apropriadas para isso. Certo? Então, todo o Tachanun ele é feito em pé, menos essa parte que é a parte da súplica, da que a gente se apoia na cabeça para fazer. Todo o resto é feito em pé. Todo o resto é feito em pé. Então, tem algumas exceções que a gente não faz o Tachanun. Curiosamente, que a gente falou que seria dias alegres, mas na casa de um enlutado não se faz o Tachanun. Deus nos livre que não precisemos, mas na casa de um enlutado não se faz o Tachanun. Ou se ele está na sinagoga. Se ele está na sinagoga, então a maioria das sinagogas fazem o Tachanun e ele deixa de fazer o Tachanun. Ele não precisa sair. Ele sai para o Halel. Para o Tachanun ele não precisa sair. Ele fica no lugar dele e em silêncio ele não faz o Tachanun. Isso é na casa do Aveiro, na casa do enlutado. Pelos 7 dias. Tem naquela parte da Nahmulole, da Manasseh. Sim, a gente se levanta. Sim. Mas a pessoa já está levantada. Depende de quando. Nos dias de semana, nos dias que não são segunda e quinta, aliás, então ele se levanta no Manasseh. Se já é o Veurahu, mas já está de pé. Se é no dia que tem segunda e quinta,
ele já está de pé. Eu vou explicar. Então, quando a gente termina o Tachanun, aproveitando, a gente tem um pequeno Avinu Malkeinu, e a frase Vanachnu Olonedá Manasseh. Nós não saberemos o que fazer. Nessa palavra, o que fazer, a gente se levanta. Se é segunda e quinta, essa parte você já está de pé. Mas nos outros dias, você está sentado. Então, você fica sentado durante esse pequeno Avinu Malkeinu, você fica sentado, e aí, Manasseh, o que faremos? Aí tem duas maneiras de você interpretar, quer dizer, o que faremos? Ai, veio, o que eu vou fazer? Não estou a fim de fazer nada. Então, isso não mostra prontidão, que você está pronto para fazer alguma coisa para melhorar os seus atos. Então, quando você diz, não saberemos o que fazer, você fica de pé, dizendo, se você me falar o que fazer, eu estou pronto para fazer qualquer coisa. Então, a gente fica de pé nessa hora. Então, não é um suspiro de desistência, e sim um suspiro de falar, Hashem, por favor, me orienta como que eu posso fazer melhor na próxima vez. Então, é no Manasseh que a gente se levanta. E aí tem algumas exceções, vou falar rapidamente, quando a gente não fala Tachanun, a alegria de ter um Brit Milá na sinagoga, ou mesmo que não tenha o Brit Milá, mas tem aquele que vai segurar o bebê, ou aquele que vai fazer o Brit Milá, o Moed está na sinagoga, já isenta as pessoas do Tachanun. Se você tem um noivo no dia do seu casamento, a partir do Minchá, ou nos 7 dias seguintes, que são os 7 dias de alegria, você omite o Tachanun. Rosh Chodesh, 15 de Av, 15 de Shvat, Hanukkah, Purim, Purim Katan, Purim Gadol, Adar 1, Adar 2, Shushan Purim Katan, Gadol, Lag BaOmer, mês de Nissan, Tisha B'Av, esse é muito curioso, Tisha B'Av é o dia mais triste do nosso calendário, deveria ser o dia que a gente mais faz súplicas, não faz súplicas, por quê? O dia em si já. Teoricamente, então, quando é um dia alegre, você fala que o dia em si já perdoa, mas se hoje é um dia triste, então, na verdade, na Megillat Eichá está escrito Kara Alai Moed, chamou a mim esse dia de um dia festivo. Está escrito que quando o Mashiach chegar, os dias mais tristes vão se tornar dias festivos. Então, curiosamente, apesar que a gente, infelizmente, ainda está no Galut, mas nesse dia você já omite o Tachanun. É uma coisa muito impressionante. Se tem uma entrega da Torá na cidade também. Boa, se tem uma entrega de uma nova Torá na cidade, também se omite o Tachanun. Tem discussão em relação a isso, porque a gente vive numa metrópole. Então, às vezes tem uma Torá que está sendo dada e você nem ficou sabendo. Então, tem discussão, tem aqueles que fazem, outros não. Mas, em geral, o costume é se tem uma Sefer Torá sendo dada na cidade. Geralmente aqui acontece aos domingos, é mais prático para as pessoas. Esse domingo, aliás, vai ter uma nova Torá sendo entregue aqui no Rabino Berinov. Então, não vai ter Tachanun. Então, já economiza aí 35 segundos da nossa reza, quem está com pressa. Não, aqui é Staten, né? Em Higienópolis é Staten. Né? E tem o mês de Nissan que a gente não faz, os dias intermediários no Yom Kippur e Sukkot, Sivan, os primeiros dias de Sivan até depois de Shavuot, e assim por diante, tem vários dias que a gente não faz. E aí, às vezes, normalmente no Minchá anterior também já não faz Tachanun, mas esperar chegar a cada dia e dia, a gente vai anunciando quando não tem Tachanun. Se você quer saber pelo nosso calendário, o cemitério aqui de São Paulo adotou o costume de que eles fecham o cemitério todo dia que não tem Tachanun. Então, se já aconteceu com alguém aqui, mas você foi no cemitério fazer uma visita, era um dia aparentemente comum, falaram, está fechado hoje para visita. Não sei se já aconteceu. Só se tiver Deus nos livre um enterro. Porque todo dia que não tem Tachanun, eles fecham, porque são dias mais festivos. Não são todas as cidades que seguem esse critério necessariamente. Sim, tem dias que são festivos e por isso a gente não vai. Tem algumas cidades que são um pouco mais lenientes em relação a isso. Mas no nosso calendário, a gente tem, todo dia que o cemitério está fechado, a gente tem um Czinho, um pequeno C. E aí a pessoa já sabe se ele quer precisa marcar alguma evento lá de Shloishim, ou de Matzeiv, etc., de Yurtzeit, que não seja para esses dias. Porque a gente coloca esse C justamente para as pessoas saberem. Então, normalmente, quando tem o C no nosso calendário, então é o dia que você não fala do Tachanun.